Fala nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal, onde você encontra as notícias mais quentes, análises detalhadas e, claro, todos os bastidores do nosso Mengão. E o tema de hoje é daqueles que prometem gerar muita repercussão, dentro e fora do futebol brasileiro. Isso porque o nome do Flamengo foi citado em uma entrevista bombástica de John Testor, dono da SAF do Botafogo, que não economizou nas comparações entre os clubes, estruturas e o modelo de gestão. As declarações deixaram a torcida rubro-negra em alerta, irritaram alguns dirigentes e reacenderam o debate sobre o rumo do futebol nacional. Então já chega deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e comenta aqui embaixo. O que você achou da comparação feita por Testor? Vamos direto aos fatos. Em uma entrevista concedida a um podcast europeu voltado para negócios no futebol, John Testor comentou abertamente sobre os desafios que enfrenta à frente do Botafogo e fez questão de citar o Flamengo como exemplo de um clube com orçamento muito superior, com estrutura mais consolidada e uma base de torcida já amplamente explorada em termos comerciais. Ele afirmou, com todas as letras, que o Flamengo tem um motor de arrecadação que é inalcançável para os outros clubes brasileiros atualmente. Isso, vindo de um investidor bilionário, pegou mal entre os torcedores do Botafogo, mas também chamou a atenção da diretoria rubro-negra, que acompanha com atenção tudo que envolve a imagem institucional do clube. Testor disse que, ao adquirir o Botafogo, sabia que estava assumindo um clube com história, tradição e paixão, mas também com deficiências estruturais sérias, tanto em CT quanto em categoria de base, marketing e arrecadação. Ele citou nominalmente o Flamengo ao dizer que o nível de exposição de mídia, o número de contratos comerciais e a presença global do Clube da Gávea são patamares que os outros times ainda estão tentando alcançar. Segundo ele, a diferença de orçamento chega a ser assustadora, colocando o Flamengo em uma prateleira acima da maioria absoluta dos clubes do continente. Mas não parou por aí. Testor fez uma analogia com o modelo europeu, comparando o Flamengo a gigantes como Bayern de Munique e Real Madrid em seus respectivos mercados. Disse que o Flamengo é, no Brasil, o clube com a marca mais global e com uma torcida que movimenta cifras que justificam qualquer investimento. Isso reacendeu um velho debate. Será que o Flamengo está se tornando inalcançável no cenário nacional? E o mais importante, isso é positivo ou prejudicial para o equilíbrio do futebol brasileiro? A reação interna no Flamengo foi de cautela, mas com certo orgulho. Embora os dirigentes não tenham comentado oficialmente, pessoas próximas ao departamento de comunicação do clube confirmaram que o conteúdo da entrevista foi acompanhado e que, de certa forma, representa o reconhecimento do trabalho feito nos últimos anos para estruturar financeiramente e globalmente o clube. O Flamengo não costuma comentar declarações de dirigentes de outros clubes, mas há um entendimento interno de que o clube deve proteger sua imagem, especialmente quando usada como referência em cenários comparativos. O nome Flamengo é valioso e precisa ser tratado com responsabilidade. Testor também abordou a dificuldade de competir com o Flamengo em termos de contratação. Ele deu o exemplo recente de negociações com atletas da América do Sul, onde o Botafogo fez propostas, mas acabou superado pelo poder financeiro do Flamengo. Citou inclusive o fato de que o rubro-negro tem um poder de sedução que vai além do dinheiro. Segundo ele, muitos jogadores querem vir para o Flamengo porque sabem que jogar no clube pode projetá-los para a Europa com muito mais visibilidade. A exposição na mídia, o número de transmissões, a quantidade de torcedores engajados nas redes sociais e o apelo da camisa pesam, e muito. Essa fala do Testor gerou reações mistas nas redes sociais. Alguns torcedores do Botafogo criticaram o dono da SAF por praticamente admitir derrota antes mesmo de competir. Outros viram sinceridade e transparência nas declarações, reconhecendo que o Flamengo, de fato, está em outro estágio. Já os torcedores rubro-negros se dividiram. Uma parte comemorou o reconhecimento público da superioridade estrutural e comercial do clube, enquanto outra achou que o nome Flamengo está sendo usado em excesso por adversários que buscam justificar seus próprios fracassos. Do ponto de vista técnico, a entrevista também tem impacto. Quando um dirigente de peso como Testor admite publicamente que não consegue competir com o Flamengo, isso pode influenciar a forma como empresários e atletas enxergam o clube. Muitos empresários, ao ouvirem esse tipo de declaração, fortalecem ainda mais a imagem do Flamengo como destino preferencial para seus jogadores. E isso ajuda na hora de negociar salários, luvas e projetos de carreira. A torcida rubro-negra, claro, se manifestou em peso. No Twitter, Facebook e grupos de WhatsApp, as falas de Testor viralizaram. Frases como o Flamengo virou o Bayern da América do Sul e Testor tá babando no nosso Mengão foram repetidas aos montes.
O orgulho de ver o clube sendo citado como referência é inevitável, mas também vem acompanhado de um alerta: a responsabilidade aumenta. O Flamengo, ao ser colocado nesse pedestal, precisa corresponder dentro e fora de campo, com títulos, organização e respeito à sua história. E é importante lembrar que essa comparação feita por Testor ocorre em um momento sensível, tanto para o Flamengo quanto para o Botafogo. O rubro-negro está em processo de reestruturação do elenco, com planejamento de longo prazo para consolidar a hegemonia no cenário nacional. Já o Botafogo tenta reencontrar o caminho após perder o título brasileiro no ano passado e vive um momento de oscilação. A entrevista pode ter sido uma tentativa de suavizar a pressão sobre seu próprio projeto, colocando a régua mais baixa em relação ao Flamengo. No próximo trecho, vamos abordar mais profundamente os bastidores da reação interna no Flamengo, as possíveis repercussões comerciais dessa declaração e como isso se encaixa no projeto de internacionalização da marca. Além disso, vamos falar sobre o impacto dessas falas no cenário político do clube, e se existe alguma movimentação nos bastidores para usar esse reconhecimento público a favor do Flamengo em futuras parcerias comerciais. Dando sequência a esse assunto que movimentou os bastidores e as redes sociais da nação rubro-negra, vamos agora explorar as reações internas à fala de John Testor e as implicações que esse tipo de comparação pode ter para o Flamengo, tanto no plano político quanto estratégico. Afinal, quando um investidor internacional coloca publicamente o Flamengo como modelo a ser seguido, isso tem impacto direto na valorização da marca, nas futuras negociações de patrocínio, e até mesmo na política interna do clube. Fontes ligadas à alta cúpula do Flamengo afirmam que a entrevista de Testor foi vista como uma espécie de selo de prestígio ao trabalho que o clube vem realizando desde 2013, quando iniciou sua reestruturação financeira. A visão dentro do ninho do urubu é de que essa é uma confirmação internacional de que o Flamengo virou um case de sucesso, e que o reconhecimento de concorrentes só reforça a solidez do projeto. Mais do que vaidade, essas falas impactam diretamente o mercado. Patrocinadores buscam clubes que gerem mídia espontânea positiva e que tenham um posicionamento forte no mercado. A simples citação do Flamengo por um empresário global como Testor, em um podcast voltado para o público europeu e norte-americano, aumenta a exposição da marca rubro-negra para investidores que talvez ainda não tivessem o clube no radar. É, portanto, um ativo estratégico. Além disso, há um entendimento de que o Flamengo pode, e deve, aproveitar esse tipo de repercussão para consolidar sua posição como protagonista do futebol sul-americano no cenário internacional. O departamento de marketing e o setor de internacionalização da marca já trabalham com o objetivo de transformar o Flamengo em uma referência não apenas dentro das quatro linhas, mas também como modelo de clube-empresa moderno e globalizado, sem precisar abrir mão de sua estrutura estatutária. Internamente, o tema também esquentou o debate político. Figuras ligadas à oposição, e até membros da atual gestão, usaram a entrevista de Testor como argumento para reforçar a importância de seguir fortalecendo a estrutura profissional do Flamengo, protegendo o modelo de governança e blindando o clube de pressões externas. Alguns conselheiros chegaram a sugerir que o Flamengo faça um trabalho de clipping e divulgação ativa dessas menções positivas em seus canais oficiais, para reforçar institucionalmente sua posição como marca de elite. Ainda sobre a entrevista, há um trecho que merece destaque. Testor afirma que o Flamengo joga em outra liga quando o assunto é capacidade de investimento. Para ele, há uma clara separação entre o clube rubro-negro e o restante do futebol brasileiro em termos de poder financeiro, capacidade de atrair talentos e presença na mídia. Essa fala causou desconforto entre outros clubes da Série A, principalmente entre os que fazem parte da Liga Forte Futebol, grupo que tenta rivalizar com a Libra, da qual o Flamengo é um dos clubes protagonistas. No ambiente da Libra, aliás, o discurso de Testor foi considerado positivo. A avaliação é de que ele reforça, mesmo que indiretamente, a ideia de que clubes como Flamengo e Palmeiras estão em outro patamar, e que isso precisa ser levado em conta nas discussões sobre direitos de transmissão, divisão de receitas e poder de voto nas futuras ligas. Ou seja, as palavras de Testor estão sendo interpretadas como um reforço, ainda que involuntário, à tese de que o Flamengo merece uma fatia maior nas negociações que envolvem o futuro do futebol brasileiro. E o torcedor, claro, está atento a tudo isso. Nas redes sociais, o debate continua forte. Muitos rubro-negros entendem que essa comparação pública eleva ainda mais o patamar do clube, enquanto outros alertam que é preciso tomar cuidado com a zona de conforto. O fato de o Flamengo ser reconhecido como o maior hoje não significa que o clube possa relaxar. A manutenção dessa hegemonia exige planejamento constante, inovação e, acima de tudo, responsabilidade na gestão. Outro ponto que Testor levantou e que gerou discussão foi sobre estrutura física.
Ele reconheceu que o Ninho do Urubu é uma das melhores instalações esportivas do continente, e que isso impacta diretamente na formação de atletas e na performance do time principal. Comparou com o centro de treinamento do Botafogo, que ainda passa por reformas, e disse que o Flamengo está anos-luz à frente. Esse reconhecimento técnico da estrutura do Mengão reforça aquilo que a torcida já sabe, mas que nem sempre é valorizado por dirigentes rivais. A excelência também se constrói fora do campo. Ainda na mesma entrevista, Testor mencionou o modelo de negócios que gostaria de ver implantado no Brasil, nos moldes do que o Citigroup fez ao redor do mundo. Ele disse que considera o Flamengo um clube que poderia ser o centro de uma rede multinacional, mas reconhece que, por enquanto, o rubro-negro tem independência e autossuficiência suficientes para não precisar de um investidor controlador. Essa fala chamou atenção, pois mostra que até mesmo grandes investidores reconhecem a força da estrutura atual do Flamengo, que conseguiu se tornar competitivo sem precisar abrir mão de sua governança associativa. Ao final da entrevista, John Testor ainda brincou dizendo que se o Flamengo quisesse, poderia dominar a América do Sul por décadas. Essa frase viralizou nas redes rubro-negras como um recado para a diretoria. A torcida quer um clube protagonista sempre, não apenas em momentos pontuais. O desafio, agora, é corresponder a essa expectativa, mantendo o time competitivo, a gestão responsável e a marca cada vez mais global. Em resumo, a entrevista de John Testor foi muito mais do que uma simples comparação. Foi um termômetro da posição que o Flamengo ocupa hoje no cenário esportivo, e do respeito que a instituição conquistou, mesmo entre os rivais. Agora, cabe à diretoria do clube usar essa visibilidade de forma inteligente, para atrair novos parceiros, fortalecer ainda mais a marca Flamengo e continuar no topo, dentro e fora de campo. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e compartilha com aquele amigo rubro-negro que precisa ouvir isso. O Flamengo hoje é referência mundial, e a nação merece estar por dentro de tudo o que acontece. Fica ligado aqui no canal, porque a qualquer momento a gente volta com mais bastidores, novidades de mercado, e tudo sobre o maior clube do Brasil. Até a próxima. Saudações rubro-negras.